é um livro de Rui Barbosa, em que este é consultado pelo renomado advogado da época ali do século XX, Evaristo Moraes, a emitir um parecer. Bem, o Evaristo, ele ia ser convidado, ele estava sendo chamado para um caso que era bastante impopular. Então, as pessoas da época, os jornais, a mídia, já tinha uma certa aversão ao caso. E aí, retorna ao tempo, os tempos de hoje, em que as pessoas já têm um certo preconceito, que o advogado defende bandido, que o advogado está errado, que o advogado não tem um sentimento, a frieza, né, defende qualquer tipo de pessoa, e isso fica bem mais claro no âmbito criminal. Bem, na resposta de Rui Barbosa, que vai ser mais detalhada pelos meus colegas, eu vou trazer aqui a introdução do caso, a introdução do livro. E na introdução, o Rui Barbosa já chega abordando que ele não vai tratar das miudezas do caso, ele não vai tratar do horário, das vítimas, do autor, mas sim ele vai transcender na sua resposta, quando ele vai abordar o verdadeiro dever do advogado. Bem, hoje em dia a gente pode ver que essa resposta dele basicamente sustenta ou inspira bastante coisa no nosso código de ética de advogados. Quando a gente tem ali que o advogado ele tem a total capacidade de resolver seus casos, ele não precisa submeter ao seu cliente ou à opinião popular das pessoas. Isso é inspiração do próprio livro do Rui Barbosa, a gente pode perceber, porque neste livro ele vai abordar que o advogado deve nadar contra a maré. O advogado deve deixar seus preconceitos, seus conceitos de lado e trabalhar verdadeiramente com o caso, visto que essa é a função do advogado. Hoje, o nosso código de ética vai abordar o caráter público, somos pontes do direito que vai fazer com que o cidadão comum e a justiça, o cidadão comum possa acessar seus direitos, e o advogado é essa ponte. Então, mesmo que a pessoa seja réu confesso, ela tem direito sim de ter a sua dosometria da pena certa, ela tem que ter ali uma pessoa para lutar pelos direitos que o próprio Estado aborda e traz para ela. E aí o Rui Barbosa começa a discussão sobre isso. Qual é o dever do advogado? Evaristo quer dizer que os advogados eles não têm que obrigatoriamente pegar todos os processos por ser advogado. Ele pode ter o direito de optar, entendeu? De forma resumida acerca da temática que é concluída em todo o texto, é que cabe ao advogado escolher e determinar quais os processos que eles irão pegar ou não. Mais adiante, diz que o advogado não deve colaborar em perseguições ou atentados, nem pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Concluindo a temática de forma resumida, sustentada pelo artigo 87, inciso 2º da Lei 4.215, cabe ao advogado optar pelo processo em que ele vá pegar ou não, sempre ponderando entre a moralidade e a justiça. Ainda no prefácio, vale a pena ressaltar uma fala importante de Esmeraldino Bandeira, quando ele ressalta duas qualidades da organização social, qual seja a moralidade e a justiça. Outro ponto que ele assevera é que, em um momento de absolvição do réu, implicaria ali na condenação da vítima. Falas fortes que fazem, por exemplo, com que uma terceira absolvição seguida seja motivo de questionamento do veredito pela imprensa. Momento ainda que sugere a supressão do júri. Coisa importante que afronta diretamente ao pensamento de Rui Barbosa, um dos principais artífices da manutenção do júri na Constituição da República em 1891. Naquele momento oportuno, disse ainda que, ao invés de suprimir o júri, deveria aperfeiçoá-lo, pois aquelas arguições contra o júri não seriam mais afrontosas do que aquelas merecidas contra o juízo togado. Quando um indivíduo comete um crime ou um atentado, o ordenamento legal se divide sobre duas exigências, a defesa e a acusação. Por mais que seja hediondo, horrível, odioso um crime, por mais que o criminoso não seja bem visto pela sociedade e seja considerado como um monstro, o acusado
merece ser julgado pela observância da lealdade, da legalidade e da imparcialidade. A nossa Carta Magna, em seu artigo 133, aduz que o advogado ele é indispensável na administração da justiça, sendo este inviolável por seus atos na manifestação do exercício da sua profissão. Finalizando a conclusão do nosso vídeo sobre o dever do advogado, a carta de Evaristo de Moraes, entendemos que o advogado é protagonista principal para com a administração da justiça. Ainda que o crime seja mais bárbaro possível, o advogado jamais deve negar a defesa, tampouco escolher aquele que lhe representa, seja o autor, seja o acusado. E foi diante disso que Evaristo de Moraes conseguiu absolver o Dr. Tavares, do qual era acusado de cometer um crime bárbaro. Mas a cerne da questão gira em torno do dever do advogado, no sentido de que, por mais que a causa seja bárbara possível, ele jamais pode se omitir. No entanto, deve preservar pela ética profissional, assim também pela moralidade. Não cair no populismo, uma vez que a causa era impopular, não deixar-se levar pela maioria, mas sim, sempre simultaneamente, defendendo o Estado democrático de direito. E assim finalizamos.